Olá, crianças! Vamos dar início a mais uma aula de História. Temas da aula de hoje: a Proclamação da República, o Governo Provisório, a Constituição de 1981 e a República da Espada. Vamos acompanhar a leitura na página 49 do seu livro. Diante da instabilidade do governo imperial, abordada no capítulo anterior, e com o apoio de uma elite interessada em chegar ao poder, um pequeno grupo de militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, marchou rumo ao Palácio Imperial e, em um golpe de Estado, proclamou a República. Vamos entender o que significa um golpe de Estado. Um golpe de Estado ocorre quando há apropriação do governo de um país por uma pessoa ou um grupo, que destitui o governante e toma o poder. Nesse caso, os militares destituíram o monarca, que era Dom Pedro II, e assumiram o governo do Brasil. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia chegava ao fim e um novo sistema político era instaurado no país. Foi nessa data que ocorreu a proclamação da República. Observem os personagens históricos representados nessa cena. É possível identificar os militares porque eles usam uniformes e possuem armas, como espadas e canhões. Notem que há poucos cidadãos comuns participando desse grandioso evento para o Brasil. Alguns estudiosos do período alegam que faltou à proclamação da República a participação popular, comum em movimentos de outros países. O povo brasileiro não teria expressado reações importantes ao acontecimento, nem grandes manifestações de apoio. A participação popular foi praticamente nula, e foi somente no dia seguinte à ação dos militares que a população tomou conhecimento do acontecido, ou seja, ficou sabendo que havia sido proclamada a República no Brasil. Se a proclamação da República fosse nos dias atuais. Já pensou se a internet estivesse bombando na época em que o Brasil foi proclamado a República? Uhul! 1 milhão de curtidas na página do Brasil República no Facebook. Pesquisa aí, liberdade, liberdade. Tá bombando no YouTube. O Brasil não é mais monarquia? Acho que não. A hashtag Perdeu Dom Pedro II está em primeiro lugar no Twitter. Se a proclamação fosse nos dias atuais, provavelmente, em questão de minutos, o Brasil inteiro saberia deste evento. Governo Provisório. Depois de proclamada a República, foi instaurado um governo provisório sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, que deveria governar o país por 2 anos até que fosse elaborada uma nova Constituição. No dia seguinte à proclamação, o imperador recebeu uma carta comunicando sua destituição do cargo, que um novo regime político, a República, havia entrado em vigor e que a família real teria 24 horas para deixar o país. Desinteressado da monarquia, do Brasil e da política, Dom Pedro II se deixa fotografar ao lado de Dona Teresa Cristina em 1889, no jardim da residência de Petrópolis. Na mão, como sempre, um livro. Em junho de 1890, Marechal Deodoro convocou eleições para compor a Assembleia Constituinte. Assim, foi formado o Congresso e eleitos políticos cuja missão seria escrever a nova Constituição. Os principais autores da Constituição da Primeira República foram Rui Barbosa e Prudente de Moraes. Em 24 de fevereiro de 1891, após 3 meses de debate, a nova Constituição da República do Brasil foi promulgada. Deodoro da Fonseca e seus aliados conseguiram que a primeira eleição presidencial fosse indireta, e assim o futuro governante foi indicado pelos políticos sem a convocação de eleições. Terminada a votação, ele assumiu a presidência da República e o Marechal Floriano Peixoto assumiu o posto de vice-presidente, dando início à chamada Primeira República. Essa nova Constituição, a segunda do país e a primeira do período republicano,
estabeleceu a existência dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário, pondo fim ao poder moderador, símbolo da monarquia, e do modo pelo qual o imperador interferia na vida política do país e extinguia os privilégios da nobreza. Os títulos dos nobres foram mantidos, mas sem nenhum efeito prático. Outro aspecto importante é que essa Constituição separou a Igreja Católica do Estado e o país deixou de ter uma religião oficial. Com isso, a educação, que era uma área de atuação da Igreja, passou a ser uma responsabilidade do Estado e foram criadas escolas públicas de ensino básico. A República da Espada. Entre 1889 e 1905, 2 militares ocuparam o cargo de presidente e, por isso, esse período da Primeira República ficou conhecido como República da Espada. Esses 2 militares foram Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Em 1891, alguns membros da Marinha revoltaram-se com a permanência do Marechal Deodoro da Fonseca na presidência após a promulgação da nova Constituição, que marcava o fim do governo provisório. Os revoltosos prometeram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, caso o presidente não renunciasse. Esse movimento ficou conhecido como Revolta da Armada. Pressionado e sem apoio político, Deodoro renunciou à presidência e seu vice-presidente, o também Marechal Floriano Peixoto, assumiu o governo brasileiro. De acordo com a Constituição, se o vice-presidente assumisse o poder, deveria convocar uma nova eleição no período de 2 anos. Mas Floriano Peixoto não fez isso. Ele permaneceu no poder e teve de enfrentar 2 movimentos armados contra seu governo: a Segunda Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Em setembro de 1893, oficiais da Marinha apontaram canhões para a cidade do Rio de Janeiro, ameaçando bombardeá-la caso o presidente não renunciasse ao cargo. Apoiado pelas forças do Exército e pelo Partido Republicano Paulista, o governo de Floriano Peixoto derrotou o movimento. A Revolução Federalista começou no Rio Grande do Sul, quando políticos contrários ao governo de Floriano Peixoto iniciaram uma luta armada com o objetivo de destituí-lo, ou seja, tirá-lo do poder. Os que estavam ao lado do governo federal eram chamados de legalistas ou republicanos. Eles foram apelidados de pica-paus, porque usavam uniforme azul e cap vermelho, que lembravam as cores dessa ave. Os que se posicionavam contra o governo eram chamados de federalistas e foram apelidados de maragatos, termo de origem espanhola, usado pelos brasileiros do sul do país. Tanto na Segunda Revolta da Armada como na Revolução Federalista, Floriano Peixoto usou de violência para se manter no poder. Durante a Revolução Federalista, os maragatos foram apoiados por países vizinhos, como a Argentina e o Uruguai, e usaram os territórios deles para fugir e contrabandear armamentos. Esse foi um dos conflitos mais sangrentos da história do Brasil. Nos 2 anos e meio que durou, estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham morrido. É hora de exercitar o que você aprendeu no vídeo de hoje. Bons estudos!